A missão de Cristo na terra era perdoar os pecadores, não condená-los. Ele nunca os enviou para as trevas, ele os perdoou. Fosse a mulher apanhada em adultério ou o ladrão na cruz. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sua missão inteira era mostrar a graça de Deus onde você estivesse e deixar que a graça o elevasse para além de onde você estivesse. Pedro teve que aprender essa lição quando tentou permanecer como judeu e se recusou a comer a carne de porco, o que mais tarde o impediria de ir a Cornélio, o gentil impuro. Ele teve que aprender a não chamar nada que Deus havia criado de imundo, porque Deus fez tudo o que foi feito. Enfim, o homem que veio ao meu escritório se voltou seriamente para Deus e foi retirado da sua ocupação em menos de 2 semanas. Assim, onde estamos agora na vida é o resultado dos estados errôneos de consciência que nos governaram. Mas, se nesses estados errôneos retornarmos à casa do Pai, teremos a experiência do filho pródigo, exatamente onde ele estava em seu banquete com os porcos. Ele se voltou e foi levado de volta à casa de seu pai. Não há lugar onde você possa estar, no céu, no inferno, no vale da sombra da morte, onde você não possa alcançar Deus e ser levantado. Há apenas um preço: sinceridade e integridade. Pessoal, para a gente poder se aprofundar nesses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse texto, mais uma vez, o mestre Gualberto aqui conosco. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. E a maneira que o mestre Gualberto compartilha, a linguagem que ele usa, é uma linguagem peculiar dele. Até porque cada mestre tem uma maneira peculiar de compartilhar esse estado de presença. O Joel Goldsmith tinha a maneira dele, o mestre Gualberto tem a maneira dele. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o preço a se pagar para retornar à casa do Pai. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre essa questão conosco? O Gilson, colocado dessa forma, o pensamento pode criar uma ideia, uma imaginação a respeito de uma viagem para longe, ou seja, um distanciamento. E agora uma viagem de volta, de retorno para a casa do Pai, ou seja, de aproximação. Mas é apenas no pensamento que essa viagem existe. Na perspectiva da realidade, aquilo que está presente é a verdade deste ser que é Deus. Assim, a única realidade presente é você em seu ser. E este ser é a própria realidade divina. É a própria realidade de Deus. Portanto, não se trata de uma viagem de ida e agora uma viagem de volta. Aqui se trata de uma ciência, a ciência de que a realidade está presente. E essa realidade é aquela que sempre esteve aqui. Ela nunca foi para algum lugar e nunca pode voltar de algum outro lugar. Essa é a natureza da verdade sobre nós mesmos. E quando você toca nessa questão de preço, é necessário que compreendamos uma coisa.
Nós precisamos tomar ciência disso. Ciência desta realidade. Esse sentimento de separação é, na verdade, esse sentimento de distanciamento. É ele o sentimento de afastamento da casa do Pai. E nós só podemos romper com esse sentimento a partir de uma visão a respeito da verdade sobre quem nós somos. Sobre aquilo que somos nesse momento. Sobre aquilo que expressamos nesse momento. A ciência disso nos mostra a condição psicológica de equívoco, de ilusão em que nós nos encontramos. Em razão do fato de que estamos nos identificando com o modelo do pensamento condicionado. Assim nós temos uma mente condicionada, um intelecto condicionado, um cérebro condicionado. Então esse é o distanciamento. Ele está a nível psicológico. Ele está a nível de pensamento. E daquilo que o pensamento condicionado representa. Essa aproximação da verdade sobre nós mesmos é o real preço a pagar. Esse real preço a pagar é a presença do autoconhecimento em nós. É esta ciência que nós precisamos aprender sobre ela. Aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre a mente. Sobre o modelo do pensamento. Sobre esse processo de condicionamento do pensamento. Aprender como nós funcionamos. Emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente. A nível de pensamento, a nível de sentimento, a nível de emoção. Estudar a si próprio, ficar cônscio de suas reações nesse instante. Esse é o preço. Então isso nos dá a visão da realidade, porque isso descarta a ilusão desse padrão de pensamento equivocado. Então o pensamento condicionado termina. Essa mente condicionada ela se dissolve, ela desaparece. Uma vez que a presença dessa mente é só o modelo de condicionamento do pensamento. Essa é a mente condicionada. A natureza do seu ser é a verdade de um novo coração, de uma nova mente, de um novo modo de sentir, de pensar, de agir. Sem qualquer forma de prisão, sem qualquer forma de limitação do pensamento. Então, esse é o retorno, entre aspas, para a casa do Pai. Se dá conta da natureza do seu ser. Isso torna claro aí, para cada um de nós, a verdade do amor, da felicidade, da liberdade, da presença da inteligência, da presença de Deus. Portanto, quando se trata da realização divina, que é esse encontro com a verdade de Deus, aqui se trata de uma constatação nesse instante. Não se trata exatamente de algo que se processa no tempo, mas é algo que se realiza nesse instante. Pela compreensão direta, pela visão direta, pela ciência direta. Nós não temos aqui, Gilson, como a maioria das pessoas pensam, a ideia de tempo. Em geral, as pessoas falam de esforço e experiência.
Então, o pensamento comum é que nós precisamos adquirir muito conhecimento e exercer muito esforço para encontrarmos essa experiência. Então, um conhecimento muito grande, um esforço muito intenso e uma experiência rica e profunda com Deus. Em geral, essa é a ideia. Enquanto que, na verdade, a realização não requer conhecimento intelectual, teórico, verbal, de livros, de palavras. Não requer esforço pessoal, volitivo, do querer, da vontade. Uma vez que esse esforço, naturalmente, iria nascer do próprio eu, do próprio ego. E também não se trata de uma experiência, porque não é algo que fica registrado em você como algo pelo qual você passou, como são as experiências. Reparem que todas as experiências deixam um registro, elas desaparecem e fica presente a lembrança, a memória. Então perceba, a experiência ainda é algo dentro do próprio movimento do conhecimento. É algo que se adquiriu e agora faz parte do passado. A realização da verdade, a realização divina, não é uma experiência. Aqui se trata do fim do eu. Exatamente do fim desse elemento que faz o registro, que guarda o registro. A realidade divina é algo que está presente, sendo constatada nesse instante, quando o sentido do eu não está. Então, o trabalho aqui consiste em se dar conta do fim desta psicológica condição de separação, de dualidade, ao que o pensamento está estabelecendo em razão da presença dele, colocando a ideia de um pensador por detrás desse pensamento. Ou ao que o sentimento está estabelecendo com uma ideia de alguém nesse sentir. Reparem, é exatamente isso que se dissolve, a ilusão de uma identidade. Então nós temos o fim desse condicionamento do eu, desse condicionamento da mente, desse padrão de ego-identidade, para esta ciência da realidade, daquilo que está aqui e agora, que é a realidade divina. Não é alguém se tornando ciente disso. É a presença da realidade assumindo esse espaço desta mente e desse coração. Portanto, é o fim desse antigo e velho cérebro condicionado, mente condicionada, para um cérebro novo, para uma mente nova, para um estado novo de ser, livre do eu, livre do ego. Então, essa verdade do preço, aqui o preço consiste em um trabalho, em um envolvimento profundo dessa investigação, desse aprender, desse olhar para aquilo que se passa conosco nesse instante. Então, de uma forma natural, esse trabalho acontece, ele se realiza. Então, esta é a verdadeira aproximação de uma realidade que já está presente. E, no entanto, requer um olhar, um escutar, um perceber novo, para que ele se revele, para que ele se mostre. É isso que estamos propondo aqui para você. Descobrir como a mente funciona, descobrir como a emoção acontece, como o sentimento dentro de tudo isso aparece. Qual é a verdade desse mim? Qual é a verdade desse eu?
Se falar de boca, quando estamos com problemas, traz poucas respostas, e isso se houver alguma. Muitos dizem, ó Senhor, Senhor, quando estão em apuros. Eles ainda não atingiram esse estado de integridade, como é frequentemente comprovado quando saem dos seus problemas e depois voltam a pecar. O Mestre advertiu contra este estado de pensamento. Nem eu te condeno, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Alguns podem, em sua angústia, parecer-se voltar a Deus e não obter resultado, ou no máximo, receber auxílio temporário e depois afundar de novo. Digo que, a qualquer momento, esteja no seu leito de morte ou no pecado, se você se voltar para Deus, que não seja apenas para superar o mal presente, mas realmente no sentido de percepção, de arrependimento, então será possível ir de um extremo a outro. Veja Francis Thompson, que foi um poeta místico inglês, que saiu da sarjeta como viciado em drogas e se tornou um dos grandes místicos da Inglaterra. Nunca tomemos a atitude de condenação para conosco ou para com aqueles que procurem em busca de consolo e ajuda, independente de onde possam estar a qualquer momento. Vamos aceitá-los como eles se apresentam a nós e dar-lhes toda a ajuda que pudermos. Se os ajudarmos e eles não se sustentarem, isso é problema deles. Se a própria falta de sinceridade deles impede que sejam ajudados, esse caso é deles. Nossa parte não é julgar, criticar ou condenar, mas trabalhar com o que temos. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o julgamento. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o julgamento e sobre como não julgar? Ô Gilson, essa questão do julgar, a que se trata exatamente de aprendermos a olhar, sem esse fundo que compara, que avalia, que aceita ou rejeita, e portanto que julga. Tudo o que nós precisamos na vida é aprender a olhar, sem esse fundo, sem esse elemento que vem do passado, para interferir, fazendo avaliações dentro de um gostar ou não gostar, dentro desse julgar, desta rejeição ou aceitação. Aprender a olhar sem esse fundo é aprender a olhar sem o julgamento. Observe que toda forma de julgamento em nós nasce de um fundo que vem do passado. Esse fundo que vem do passado é a imagem que temos. Isso é algo que diz respeito, antes de tudo, a nós mesmos. Todo julgamento que fazemos com relação a ele ou ela, ao outro, ou ao mundo, ou à vida, é a partir desse fundo. Ou seja, nós não só julgamos o mundo, nós não só julgamos o outro, nós julgamos também a nós mesmos. Ou seja, essas reações que aparecem. Aqui nós estamos trabalhando nesta visão, desta aproximação do autoconhecimento, o que é olhar sem o passado. Olhar sem o passado é olhar sem julgamento. Quando um pensamento surge em você, a sua inclinação é de gostar, não gostar, aceitar ou rejeitar. No instante que você descobre a beleza de apenas olhar, sem julgar,
sem se confundir, sem se identificar com o pensamento, assim como com um sentimento ou emoção, esse estado psicológico sofre uma profunda mudança. É quando, nesse momento, esse sentido do eu não aparece. Veja, nós estamos diante de algo fundamental para o fim do sofrimento dentro de cada um de nós. Porque se dá conta, tomar ciência desse elemento que surge para rejeitar, para tentar se livrar de um sentimento, de uma emoção, se dá conta disso. Apenas olhar. Então isso rompe com esse psicológico condicionamento dentro de cada um de nós. É quando, de verdade, começamos a tomar ciência de que existe algo presente fora desse mim, fora desse eu. Então nós precisamos ter um olhar para a vida sem julgamento e um olhar para nós mesmos sem julgamento. E esse olhar é o perceber livre do eu, livre do ego. A verdade da aproximação da meditação requer esse olhar, requer esse constatar suas reações, sem se envolver com elas. E você para de se envolver no momento em que para de aceitar ou rejeitar. Então, algo novo está presente. E esse algo novo é a presença de uma mente quieta, silenciosa, que põe fim a esse condicionamento, a esse antigo e velho padrão de julgamento, de comparação e avaliações. Nós temos diversos vídeos no canal aprofundando essa questão de como libertar a mente desta psicológica condição. A libertação da mente é a libertação desse intelecto condicionado e também desses padrões de emoções e sentimentos que estão surgindo a todo momento, em razão da presença dessa consciência egóica, desta consciência do eu. É quando nós temos um esvaziamento desse conteúdo, de todo esse peso psicológico, de padrão de mente egóica, de consciência egóica, que essa realidade divina se apresenta. Ela se apresenta em razão da ciência do seu ser, se revelando nesse momento. Esta ciência é a presença da meditação. Então, uma mente que se aquieta, um cérebro que silencia e um coração que surge livre de todo esse peso do passado, de toda esta condição de prisão emocional, de padrões de separação, de dualidade, onde estão presentes as imagens que você tem dele ou dela, que faz com que você olhe para ele ou ela, a partir de comparações, avaliações e julgamentos. Isso é o fim dessa sua autoimagem, dessa imagem que você tem sobre quem você é, onde em alguns momentos você gosta de si mesmo e em outros você se rejeita. Por isso que as pessoas vivem sofrendo de estados psicológicos diversos: ansiedade, depressão, medo, baixa autoestima. Todos esses quadros de sofrimento estão presentes em razão desse auto-julgamento e desse julgamento que se faz da vida, do que acontece e também do outro.
Podemos eliminar isso para uma vida livre do eu, livre do ego? Isso requer a presença desse olhar, a presença desta aproximação para esta nova mente, para este novo coração, onde se revela, eu vou dizer isso mais uma vez, esta ciência que revela Deus, que é a presença da meditação. Me refiro à verdade sobre a meditação, a real meditação, de uma forma prática, aqui, nesse instante, momento a momento. E para você que tem o desejo real e sincero em se aprofundar, em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, o mestre responde às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha uma presença e um poder que a gente acaba entrando de carona nessa energia. E isso facilita demais para a gente poder observar nossos pensamentos, para a gente entrar de maneira natural nesse estado de meditação. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.